Saudações em Cristo, graça e paz. A respeito do conhecimento de Deus, existem pelo menos três possibilidades. Existem aqueles que rejeitam completamente a existência de Deus, e nesse aspecto, no coração deles não há nenhuma preocupação em conhecer a Deus. Existem outros que aceitam a possibilidade da existência de Deus, mas no seu coração não há nenhuma disposição de obedecer a Deus e viver segundo a sua vontade. Essas pessoas querem viver segundo o desejo do seu próprio coração. Mas existem aqueles que aceitam a respeito da existência de Deus e querem viver em obediência a Deus e viver segundo a sua vontade. No texto de Atos, capítulo 8, do versículo 30 em diante, narra a história de um evangelista chamado Filipe que se encontra com um oficial da rainha Candace, e ali ele fala a respeito de Cristo para aquele homem. E a partir dessa história nós podemos pensar sobre algumas características de uma pessoa que deseja a Deus, de uma pessoa que tem o propósito no coração e a necessidade de não apenas conhecer a Deus, mas de viver segundo a sua vontade. Uma das características de uma pessoa que deseja a Deus é que essa pessoa procura meios para conhecer a Deus. Quando Filipe encontrou aquele homem, aquele oficial, ele estava em viagem e ele estava lendo a Escritura. No texto aqui diz assim: correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E o texto que ele lia no profeta Isaías é esse, no versículo 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E aqui, a partir desse texto, então, nós podemos ver que aquele homem tinha no seu coração o desejo de conhecer a Deus, e ele buscava, lendo a Escritura, conhecer o que ela fala a respeito de Deus. Essa é uma característica de alguém que tem no seu coração o desejo de conhecer a Deus. Mas outra característica dessa pessoa é que, ao conhecer o que a Bíblia fala sobre Deus, essa pessoa aceita as verdades que a Escritura revela sobre Cristo Jesus. O texto fala que Filipe explicou e, começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. E o resultado dessa conversa é que aquele homem ele fez uma declaração de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele creu em Jesus, ele aceitou Jesus no seu coração. E tendo aceitado Cristo no coração, ele assumiu as responsabilidades da vida cristã. Tanto é que ele perguntou a Filipe: o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: se você crê, você pode ser batizado. E ele confessa: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E o texto diz então que Filipe desceu com ele do seu carro e o batizou. Uma pessoa que tem necessidade de servir a Deus é uma pessoa que está disposta a assumir os compromissos da vida cristã. E aí? Em qual dessas características você se encaixa? Você é uma pessoa que rejeita a Deus? Você é uma pessoa que até aceita a verdade da existência de Deus, mas vive uma vida sem compromisso com Deus? Ou você é uma pessoa que tem buscado conhecer a Deus e servir a Deus? Que Deus nos abençoe. Grande abraço.